Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é terras raras. É um tema extremamente requisitado por vocês, principalmente no que tem a ver com o Brasil, a relação com os Estados Unidos e a China, e o roteiro ficou enorme. Eu acabei me aprofundando muito e fazendo várias ligações aqui para tentar mostrar uma visão geral disso aqui, sempre com a perspectiva da política e da política da classe trabalhadora, tá pessoal? Então somos o canal Teclas, Tecnologia e Classe. Se vocês curtem o trabalho que a gente faz, vocês podem deixar o like, o hype, apoiar, tá? Ajuda muito, pessoal. Tem Pix, tem apoios, todas essas coisas. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre a situação das terras raras no Brasil e no mundo. Então assim, pessoal, vocês devem estar prestando atenção nessa situação porque recentemente a gente teve a venda de uma empresa de exploração de terras raras no Brasil que se chama Serra Verde. E ela foi para os Estados Unidos, mostrando que essa situação que a gente começou a ouvir falar alguns anos atrás, principalmente por causa do conflito entre os Estados Unidos e China, agora nós estamos envolvidos no centro disso. Antes da gente falar sobre essa situação, eu acho que é extremamente importante a gente entender o que são essas terras raras, tá? Terras raras, na realidade, são 17 elementos químicos. Eles são metais, ou seja, não são terra. Depois a gente vai entender por que é chamado desse jeito. Que geralmente, quando a gente estuda a tabela periódica na escola, a gente não chega neles, tá? Ele é o grupo dos lantanídeos, mais dois elementos que é o escândio e o ítrio. Esses elementos são interessantes porque eles têm umas propriedades bem únicas e eles geralmente são muito úteis para fazer tecnologia de ponta. Um exemplo é, por exemplo, o neodímio, que é um componente que serve para fazer ímãs superpotentes, e daí vocês vão ver isso, por exemplo, nos motores de precisão que tem para mover uma cabeça de HD, por exemplo, ou para fazer fones, para fazer pequenos microfones, todo esse tipo de coisa. A maioria desses elementos tem características parecidas, só que cada um vai ter aplicações mais específicas na indústria. Obviamente, outro uso desses elementos que chama muita atenção é o uso na construção de armas modernas como, sei lá, mísseis inteligentes, vocês vão ver, tá? Aquele tipo de coisa que quando tem um vídeo do hoje no mundo militar, o cara fica tendo orgasmos. O míssil mais poderoso, teleguiado do Estado de Israel e dos Estados Unidos. Ui, esse tipo de coisa, tá? Eu deixei 2 vídeos aqui, se vocês quiserem bem mais detalhes sobre isso. O primeiro é o vídeo do Manual do Mundo, que tá o Iberê aqui com um montão de terra, parece que ele tá dizendo, será que é delicioso comer essas terras raras? Inclusive esse vídeo do Manual do Mundo começa com um momento muito engraçado, eu vou deixar pra vocês verem logo depois desse vídeo aqui. E eu trouxe esse vídeo aqui do Blablalogia também, que o Emílio faz uma explicação bem boa sobre a questão das terras raras, e ele faz uma discussão parecida com a que a gente tá fazendo aqui, que tem a ver com a soberania do território brasileiro, né, e essas terras raras. É bem bom o vídeo do Emílio. Mas a gente falou, né, não são terras. O raras, né? Onde é que estão? Quem é que tem essas terras raras, né? Supostamente. No mundo inteiro, as reservas que a gente tem identificadas somam mais ou menos 92 milhões de toneladas. E a China lidera o ranking com 44 milhões dessas toneladas, basicamente metade de tudo que o mundo tem, tá? O Brasil, ele aparece em segundo lugar com 21 milhões de toneladas, o que dá mais ou menos 23% do que tem em todo o planeta, do que a gente sabe. Depois vem a Índia, Austrália, Rússia, Vietnã, e os Estados Unidos, ele tem uma fatia pequena do mundial, ele tem mais ou menos 2% do que o mundo tem. Isso tudo eu tirei dessa matéria do G1, tá? Que também fala nas regiões do Brasil que tá concentrado essas terras raras. Então ele fala de Araxá em Minas Gerais, Tapira em Minas Gerais, Poços de Caldas também em Minas Gerais, Catalão em Goiás e Jacupiranga em São Paulo. Ok, mas olha só, ter uma mina é fácil, tá? Quero ver a processar, porque uma coisa que é interessante é que a parte do raras também é uma mentira, ok? Na realidade, elas não são raras de verdade. Esses elementos, a gente descobriu que eles estão presentes por toda a crosta terrestre e eles são bastante abundantes. Principalmente se considerado que a quantidade que a gente precisa para fazer componentes eletrônicos, armas, todas essas coisas, não é muito grande, tá? Porém, eles estão presentes misturados com outros compostos, geralmente como depósitos, como óxidos nesses outros compostos, como se fosse uma ferrugem lá, e às vezes ferrugens coloridas e tal, que a gente vê. Isso quer dizer que minerar a pedra é fácil, mas tu vai ter que separar esses elementos daquela terra lá. Por isso que eles são terras, eles são raros, por isso que tem esse nome. Para fazer essa separação, tu geralmente tem um processo químico mais intensivo, que tu vai usar ácido, tu vai consumir muita água e tu vai produzir muito rejeito tóxico.
Esse é o grande problema do negócio. Não é só ter uma mina e poder tirar o negócio, é fazer um refinamento disso e depois o dano que tu vai ter pro teu meio ambiente, o teu custo que tu vai ter de fazer esse refinamento. Além disso, muitas vezes, essas terras raras elas vão vir acompanhadas de outros elementos que são radioativos, como, por exemplo, o urânio e o tório. Então, o processo de lixiviação, que eu li esse termo, acho que é assim que se pronuncia, acaba tornando esses metais solúveis, então vai gerar um lixo que não só é um lixo ácido tóxico, como também vai ser radioativo. Eu tirei isso aqui desse artigo do UOL que eu linkei para vocês. Como a gente falou para vocês, a China tem uma grande quantidade desses metais no território deles. E na década de 90, eles exploraram as possibilidades de refinar isso, descobriram esses danos e o que eles resolveram fazer foi dominar a cadeia inteira de produção. Então o resultado é que hoje a China responde por 90% do refino global dessas terras raras. Eles não só fazem a mineração e vendem minério bruto. Eles vendem o material que já foi separado, já foi purificado, pronto para depois virar um ímã, virar uma bateria, virar até um míssil, entendeu? Muitas vezes eles já vão vender até diretamente os componentes eletrônicos que são fabricados com esses metais. Então o valor agregado que tem dessa cadeia inteira fica com eles, embora tenha todo esse dano ambiental e todo esse problema de explorar. Essa escolha que a China fez se pagou muito, porque a gente tem, por exemplo, a economia dos Estados Unidos gastando trilhões na defesa, né, comprando esses equipamentos, só que a cadeia de suprimentos dessas terras raras está 90% da China. Isso causa uma dependência dos Estados Unidos na China que não é trivial, porque, por exemplo, em 2025, quando o Trump estava com aquele negócio de eu vou tarifar isso, eu vou tarifar aquilo, a China respondeu restringindo as exportações de terras raras. E isso foi uma coisa que daí começou a afetar fábrica de carro elétrico na Europa, começou a afetar a produção de turbina nos Estados Unidos. Isso foi uma das coisas que fez, inclusive, empresários pressionarem o Trump para resolver a situação das tarifas com a China. E daí tem a pergunta que eu sei que vocês estão se fazendo. Ok, então por que não pode ser a gente? Nós somos o segundo maior detentor dessas terras raras no mundo, né? O Brasil exporta o minério bruto. A China exporta o produto já manufaturado. Essa é basicamente a diferença. O poder de barganha que a gente não tem é por causa do desenvolvimento do refino que a gente não tem. E o nosso papel na cadeia de suprimentos global desses materiais, ele não tem segredo porque a gente não tem esse refinamento, tá? Então a gente vai ficar com esse impacto ambiental, a gente vai lucrar vendendo um commodity, né? Vendendo apenas a matéria-prima. O comprador depois vai poder refinar e transformar isso para ficar com o valor agregado de verdade que tu consegue com esses componentes. E outra pergunta que a gente tem que se fazer, que é por isso, né, que tem uma foice e um martelo, e é por isso que a gente sempre faz análise política junto aqui, é quem realmente vai ficar com o lucro, que é pouco, tá? Mas existe um lucro dessa exportação aqui dentro do Brasil. A resposta vai ser essas mineradoras que tem aqui, que geralmente vão estar ligadas a elites locais ou até elites de outros países, né? Estamos chegando na próxima parte do roteiro aqui, que vão ter o controle desses empreendimentos. Isso, pessoal, era só a introdução, porque agora a gente vai falar um pouco mais especificamente do que tá rolando no Brasil, tá? Muito recentemente, tá? Esse vídeo aqui vai sair no dia 7 de maio no canal. A Câmara aprovou um projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, quase ao mesmo tempo, tá? Foi só algumas semanas atrás que a única mina em operação no país foi vendida para uma empresa americana por 2,8 bilhões de dólares. Eu trouxe aqui essa matéria do UOL falando sobre isso. Uma coisa extremamente importante dessa PL, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, ele disse horas antes da aprovação que é contra a criação de uma empresa pública para o setor. Porque a bancada do PT havia proposto a transformação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, na Terrabras, para gerir as reservas brasileiras. No entanto, segundo apurou a reportagem, a bancada se viu impedida pela Constituição de avançar com a proposta. Além disso, ministros do governo também foram contrários à criação da estatal. Quais ministros do governo, né? A gente sabe que o modelo de governo que o PT faz é lotear os ministérios para aliados, né, que são ministros de outros governos e que votam inclusive separado do governo, mas eu gostaria que a reportagem tivesse dito quais ministros do governo Lula foram contrários à criação da estatal.
Porque daí agora vamos falar um pouquinho sobre a venda da Serra Verde, essa empresa que faz a exploração das terras raras aqui no Brasil. Eu trouxe essa matéria da Pública, que tá no roteiro, né? Sempre lembrando, pessoal, os roteiros tá ali o link, ó, teclas.soberana.tv, vai ter os roteiros e também vai estar no comentário fixado aqui. O artigo diz: a dona do negócio é a mineradora Serra Verde, criada pelo fundo americano privado Denham Capital, que acaba de ser adquirida por 2,8 bilhões de dólares, dos quais 300 milhões de dólares em dinheiro e o restante em ações. Isso é uma coisa importante, tá? Antes da gente acabar de ler essa parte do artigo. O investimento nessa empresa já era um investimento privado e de fora do Brasil, tá? Essas empresas elas já estão desenvolvendo a capacidade de minerar aqui no Brasil com dinheiro privado há muito tempo. O que aconteceu mesmo agora foi a venda da permissão da utilização dessa mina, basicamente, tá? Mas a gente não tinha um investimento estatal, a gente já não tinha muito controle estatal desse tipo de coisa. E daí, voltando aqui, a compra foi feita pela também americana USA Rare Earth, que em tradução em português quer dizer Estados Unidos Terras Raras, o nome da empresa, no que foi classificado por um especialista do setor a reportagem como a maior fusão e aquisição na história da indústria de terras raras. E a própria matéria cita, tá, uma fala do Lula que expressa um desejo que o Brasil não seja apenas um exportador de terras raras. Exatamente o que eu estava falando para vocês ali na introdução, que seria uma maneira muito mais interessante da gente se inserir no mercado global, né, sem ser um exportador delas no formato bruto. Porém, com essa venda e com a legislação que a gente está vendo, não parece que é esse o sentido que as coisas estão indo, pois o material será refinado e transformado nos Estados Unidos e Reino Unido, segundo essa matéria aqui. Porque o que parece que é mais importante e estratégico nessa compra é a autorização para mineração e a garantia de que os Estados Unidos vai ter o uso desses materiais, mais do que a gente fazer esse refino e esse refino acontecer em algum momento nos Estados Unidos, tá? Porque tem esse trecho aqui da matéria, ó. Dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que esse movimento já está influenciando as exportações da Serra Verde. Ao longo de 2025, Minasul, que é a cidade onde está essa mina, nós vamos falar já um pouquinho sobre isso, exportou quase 678 toneladas de terras raras para a China e apenas 51 quilos para os Estados Unidos. Já este ano, o município ainda não exportou para a China, mas em fevereiro enviou 2 toneladas para os Estados Unidos. Então, literalmente, parece que o movimento mais importante para os Estados Unidos nesse momento é garantir que a China não receba esse material, que eles recebam esse material. Outra coisa muito importante que eu recomendo que vocês leiam nesse artigo para entender essa situação é a situação do município de Minasul, onde está essa mina, tá? Porque eles, inclusive, já passaram por um ciclo de mineração muito parecido, que foi o ciclo da mineração do amianto, e que ele não trouxe a prosperidade que sempre foi prometida para essas cidades que se veem nesse local de ser apenas uma mineração, um extrativismo dos seus recursos naturais. Porque a gente sempre imagina que o local que é rico em recursos naturais, ele vai ser um local rico, né? E daí ele cita aqui no artigo, ó, no Brasil o discurso dominante é o de que exportar a nossa riqueza traz riqueza para nós. A questão é se realmente essa riqueza é reinvestida nos setores produtivos. Normalmente ela não é, explicou Cerioli, que é uma especialista que eles entrevistam nessa matéria. Segundo a pesquisadora, a aposta exclusiva na extração acaba por produzir cidades enclaves, apartadas do restante da economia. Essa característica de enclave significa que são poucos empregos, que há poucas conexões na cadeia produtiva com outros setores industriais e comerciais. Por mais que exista essa ideia de que o extrativismo produz muito emprego, a realidade mostra outra coisa. E agora vamos falar rapidinho sobre o PL 2780 de 2024, que é esse que a gente estava citando aqui. Porque em 5 de maio ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e o parecer do relator, o deputado Arnoldo Jardim, do Cidadania, foi apresentado só no dia anterior, tá? Isso já foi aquela questão, assim, por que as coisas são votadas de uma hora para outra enquanto elas estavam se arrastando por anos, né? Desde 2024, isso aí. A gente teve uma representante da sociedade civil que se chamava Rayara, lá do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Ela disse, 2 dias é um tempo muito curto para fazer uma análise do texto, sobretudo quando o próprio parecer não está disponível. A frente, segundo ela, reúne mais de 100 organizações e comunidades afetadas pela atividade mineral. Rayara disse que a ausência do documento, o texto da PL 2870-24, impedia não apenas a formulação de críticas técnicas, mas também o próprio exercício do contraditório por parte da imprensa e da sociedade. E é óbvio, pessoal, né? Eles discutiram isso a portas fechadas, com mineradora, com os interesses, né, da burguesia, e daí depois eles apresentam o projeto e fica aquela coisa, não, pessoal, vamos votar, tá tudo decidido. Eles ficam nesse cinismo de, não, foi decidido, olha quanto tempo teve aqui. E eu trouxe aqui 2 artigos para vocês lerem sobre isso, um do site capitaldigital.com.br e outro do Outras Palavras.
E o primeiro artigo, ele é bem enfático, né? Embora o projeto mencione desenvolvimento sustentável, entre aspas, e crie um certificado de mineração de baixo carbono, não muda nada na estrutura do licenciamento ambiental. A governança ambiental permanece nos marcos atuais, sendo tratada como, entre aspas, requisito de competitividade e acesso a mercados internacionais, e não como um eixo central da política mineral. Outra coisa, tá? Vocês devem estar vendo as notícias agora. Lula foi se encontrar com o Trump. E essa viagem aqui já tem uma vibe terrível, tá ligado? É um tempo extremamente suspeito para isso, porque algumas semanas após a venda da Serra Verde e com a votação dessa PL pautada pra véspera da viagem, né? O Lula deve estar indo se encontrar dia 7 com o Trump. E daí o Brasil, de fato, entrevistou um internacionalista chamado Gilberto Maringoni, e ele fala essa frase aqui, ó. Eu tenho receio de que essa viagem tenha sido uma espécie de coroamento de uma série de acontecimentos nas últimas semanas envolvendo essa questão das terras raras. É um tipo de acordo que não beneficia em nada o Brasil, porque essas terras vão ser exportadas pelos Estados Unidos. O CEO da empresa americana já disse que esse material vai ser totalmente exportado, não vai ficar nada aqui no Brasil, e é algo tão estratégico quanto o petróleo. Eu tenho receio que isso seja um coroamento de algo que se arrasta desde o ano passado, que é a política das tarifas. E a gente já vem falando isso há bastante tempo, né? Tem essa questão de que o Trump pressiona o Brasil com tarifas, o Trump pressiona o Brasil com relação ao PIX, com relação à nossa legislação de privacidade, todas essas coisas. E o Lula, ele não abaixou a cabeça a princípio, ele tá negociando. Eles criaram o discurso da o Brasil é soberano, todas essas coisas, inclusive uma coisa que ajuda muito politicamente e eleitoralmente o Lula. Porém, né, por um lado ele xinga e ele se mostra altivo contra o Trump, pelo outro ele negocia e as nossas terras raras podem ser essa barganha aí que ele tá usando, principalmente visto que hoje a gente não tá inserido em nenhum lugar nessa produção e a gente pelo menos estaria inserido aqui como um exportador dessas terras raras. Obviamente eu não gosto nada disso e até várias pessoas dentro do PT não gostaram nada disso. Porque assim, né, conclusão, o que acontece a partir de agora? O PL 2780-2024 foi aprovado na Câmara, segue para o Senado, ainda é possível que se pressione por alterações ou pela rejeição dele, mas não teve terra-brás nesse PL, né, que seria uma coisa que seria provavelmente interessante, assim, nós temos uma empresa nacional que faz a exploração que nem a Petrobras é para o petróleo, e mesmo que a gente não crie o refino aqui, que a gente não tenha essa indústria, a gente conseguiria se beneficiar disso, não entrou isso no projeto. Pensando que esse é um ano de eleição, o outro candidato que nós temos, né, o Flávio B, o Flávio Bolsonaro, ele explicitamente falou recentemente, também repercutiu amplamente, que ele quer uma parceria com os Estados Unidos para a exploração das nossas terras raras. Então, por um lado, a gente tem o Lula fazendo o discurso muito bonito, mas, de novo, né, tentando mostrar para a burguesia assim, ó, o Flávio Bolsonaro está dizendo que ele quer uma parceria com os Estados Unidos. Eu estou negociando e conseguindo o melhor negócio para o Brasil frente ao imperialismo dos Estados Unidos, tá? Então, de um lado, a gente tem esse bosta cagão aí, o Flávio Bolsonaro, que disse eu quero entregar para os Estados Unidos, e pelo outro, a gente tem o Lula dizendo eu vou fazer a melhor negociação com os Estados Unidos. Nenhum é muito bom, mas, obviamente, o Flávio Bolsonaro é muito pior, para não me acusarem de ser antipetista aqui. Porém, pessoal, se eu ver algum petista, né, nós estamos aqui às vésperas dessa viagem do Lula para ir se encontrar com o Trump. Se eu ver o pessoal dizendo Bolsonaro foi humilhado pelo Trump, o Trump não dava moral pro Bolsonaro, já com o Lula o Trump diz até I love you, esse cara aqui, eu adoro esse cara, o Trump sorriu, tá ligado? Eu vou coringar, pessoal, pelo amor de Deus. Então, assim, embora o investimento no refino dessas terras raras, no desenvolvimento tecnológico baseado nessas terras raras, seja um processo dificílimo e que, na realidade, seria um projeto para 10 anos no futuro, 15 anos no futuro, se a gente começasse agora e se a gente se empenhasse muito, a perspectiva desse tipo de uso do material é uma coisa que só vai ficar cada vez mais importante e mais estratégico daqui para frente, tá? Então todos os países no futuro estão de olho nessas reservas que a gente tem e estão de olho no que vai ser feito com esses materiais. Então eu acho que o mínimo que a gente poderia esperar é que se a gente vai ter a exploração desses materiais, a gente tivesse isso feito a partir de uma empresa estatal como, por exemplo, a Terrasbrás, que a gente tivesse algum tipo de controle disso, tá? O negócio mesmo seria pressionar o Lula nesse ano de eleição, seria explicar a importância disso. O Lula sabe a importância disso, né? O negócio é se ele vai resolver gastar suas fichas políticas para lutar por isso, porque ele teria que se comprometer a realmente fazer alguma coisa nesse sentido,
porque do outro lado aí não vem o pessoal de direita aí que segue o canal e que é enganado achar que o Flávio Bolsonaro vai fazer alguma coisa nesse sentido, né, que realmente ele não vai só entregar de mão beijada para os Estados Unidos, isso é piada, tá? Mas a gente tem que ficar em cima do Lula, tem que pressionar, porque é extremamente importante que a gente tenha pelo menos o controle da exploração desses recursos aqui. Eu acho que não é sonhar demais. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima e tchau!